Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a condição social dos primeiros cristãos. E aí vou, numa passagem, me referir aos sobrinhos netos de Jesus, né? O Luciano de Samosata, né, que Friedrich Engels, ele se refere a ele como o Voltaire da Antiguidade Clássica, né, por sua postura cética diante das religiões em geral. Ele escreve uma obra, né, Pseudomantis, que é uma obra que foi dedicada a Celso. Celso é o mesmo autor lá da obra refutada pelo Orígenes, né, no livro dele Contra Celso. Então, o Luciano, ele se refere aos mártires cristãos como aqueles pobres desgraçados e destaca que seu comportamento evoca mais irracionalidade do que coragem. Eles estão convencidos, antes de tudo, de que serão imortais e viverão para sempre. Por isso desprezam a morte e muitos até se entregam à prisão de bom grado. Seu primeiro líder os convenceu de que são todos irmãos e eles violaram a lei de uma vez por todas, renegando as divindades gregas, adorando a pessoa daquele ardiloso crucificado e submetendo-se a seus princípios. Por isso desprezam os bens materiais sem distinção e os consideram bem comum. Então, destacaria essa questão. Consideram bem comum, propriedade comum. Então, tem os bens em comum, segundo o Luciano Sobosata, referindo-se aos primeiros cristãos. Mateus 19, 21, ele recomenda, né? Jesus fala assim: se queres ser perfeito, vai, vende o que possui e dá aos pobres. Então, a Didaquê, capítulo 6, 2, na mesma lógica, diz assim: se podes levar todo o jugo do Senhor, serás perfeito, mas se não o podes, faz o que podes. São João Crisóstomo, na 11ª homilia sobre o Atos dos Apóstolos, se refere aos primeiros cristãos. E havia uma grande caridade entre eles, os apóstolos, ninguém era pobre entre eles, ninguém considerava como seu o que lhe pertencia. Todas as suas riquezas estavam em comum. Assim não havia desigualdade entre eles. O apóstolo Barnabé disse aqui no Atos 4:37 que ele vendeu um campo que possuía, trouxe dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. No século VI, Gregório o Grande ele afirmava: não é de modo algum bastante não roubar a propriedade dos outros. É errado conservar para si próprio a riqueza que Deus criou para todos. Aquele que não dá aos outros o que possui é um assassino. Quando guarda para seu próprio uso o que proveria aos pobres, pode-se dizer que ele está a matar os que podiam ter vivido com a sua abundância. Quando repartirmos com os que estão sofrendo, nós não damos o que nos pertence, mas o que lhes pertence. Isso não é um ato de misericórdia, mas um pagamento de uma dívida. Esse é Gregório o Grande, século VI, já dizia isso. Então existe aí uma prática, né, de uma certa até repulsa às riquezas, né? Então o judeu cristão Hegesipo, em meados do século II, ele dá um depoimento lá que é descrito por Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica 3:21, informa que no tempo de Domiciano, lá aí por volta dos anos 90, né, os sobrinhos netos de Jesus eram pessoas humildes e agricultores. Olha o depoimento dele, abre aspas. Ainda viviam no parentesco do Senhor os netos de Judas, que teria sido irmão de sangue do Senhor. Então, irmão de sangue, não é primo, é irmão de sangue do Senhor. Assim como Tiago era irmão de sangue do Senhor, foram denunciados no tribunal como descendentes de Davi. Um evocatus os conduziu perante o imperador Domiciano, porque, como Herodes, ele temia a vinda de Cristo. Domiciano inquiriu-os se eram descendentes de Davi. Eles o confirmaram. Na sequência, ele perguntou pelo montante de seus bens e pelo total de sua fortuna. Responderam que possuíam ambos apenas a quantidade de 9.000 denários, dos quais cada um era dono da metade. Contudo, acrescentaram que esses bens não consistiam em dinheiro, mas no valor da sua terra, de apenas 39 geiras, que dá uns 8 hectares.
cultivada por eles pessoalmente, para se pagar os impostos e suprir o sustento da vida. Em seguida, eles mostraram as mãos, comprovando pela dureza do corpo e pelos seus calos formados nas mãos, em decorrência do intenso trabalho que eles eram trabalhadores braçais. Quando lhes perguntaram sobre Cristo e sobre a forma, o lugar e o tempo de seu reino, eles responderam que não era desse mundo e dessa terra, que ele era antes um reino dos céus e dos anjos, que só chegaria no fim do mundo, quando Cristo aparecesse em sua glória para julgar os mortos e os vivos e retribuir a cada um de acordo com a sua conduta. Em seguida, Domiciano não os condenou, esses dois sobrinhos netos de Jesus, mas os desprezou como gente comum. Ele os colocou em liberdade, ordenou que fosse suspensa a perseguição contra a igreja, mas depois de libertos, receber posições de líderes na igreja, visto que era confessor e parente do Senhor. E depois que se estabeleceu a paz, eles ainda viveram até Trajano. Então, esse é o depoimento do Hegesipo, final em história eclesiástica. Muito obrigado, então.